Boa noite. Deputado federal Carlos Jordi, do PL, é alvo de buscas na Operação Lesa Pátria, que apura os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele é acusado de ser um dos mandantes da tentativa de golpe. E você vai ver também. No episódio de hoje da série Caminhos do Desenvolvimento, os recursos para um dos mais importantes setores da infraestrutura no Brasil, a saúde pública. O investimento de 30 bilhões de reais do governo federal prevê o aumento da produção de remédios e vacinas. Atualmente, mais de 100 cidades adotam a tarifa zero no transporte coletivo. Na capital paulista, a gratuidade aos domingos e feriados fez com que a média diária de passageiros aumentasse 31%. Pois é, em ano eleitoral, a tendência é que mais municípios possam aderir à medida. Mas, para especialistas, mesmo auxiliando a população, se não planejada, a ação pode colapsar o transporte público. Ônibus de graça todos os dias da semana. Usava menos, porque teria que pagar a passagem, né? Aí para mim o custo seria mais alto. Agora, como é zero, facilitou a vida do brasileiro. Das cidades que oferecem o tarifa zero, a maioria iniciou o serviço de 2021 para cá. Uma das mais recentes é São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista. Aqui, os moradores não pagam pelo transporte público municipal desde novembro do ano passado. Com 165 mil habitantes, a média diária de usuários do transporte cresceu de 22 mil para 51 mil passageiros. O serviço custa aos cofres municipais 35 milhões de reais por ano. A gente tem uma linha de tendência de aumento do número de cidades com tarifa zero. Tá? Essas 100 cidades foram identificadas como cidades com tarifa zero universal. Se a gente considerar políticas parciais de tarifa zero, o número é ainda maior. É algo bastante relevante e considerável. Isso significa uma ampliação no acesso e no direito à mobilidade de uma parte considerável da população. Das 102 cidades, 11 têm mais de 100 mil habitantes, 2 têm mais de 200 mil moradores. O restante, como é o caso de Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo, tem população inferior a 100 mil. Por lá, a prefeitura assumiu a gestão do transporte público, criando um fundo municipal de transporte, que recebe recursos de empresas privadas, de propagandas nos terminais e ônibus e também de multas de trânsito. Com o dinheiro, a administração contrata a locação dos ônibus com motoristas e garante os custos de manutenção e seguro. O empregado ganha porque não tem mais que descontar 6% da sua folha de pagamento com vale transporte. O empregador ganha porque ele não tem que dar mais o vale transporte para o empregado, apenas uma contribuição na faixa de R$ 39,20, não importa quantas passagens o funcionário tem que pegar por dia. O dinheiro que ele economiza, isso representa praticamente 1/4 do que ele gastaria na sua folha de pagamento, e a prefeitura ganha porque diminui a quantidade que ela teria que subsidiar. A gente tem aí uma tendência de queda do número de usuários e ciclos que não se sustentam. Então você perde usuários, você aumenta o valor da tarifa, você precisa de um reequilíbrio financeiro, o número de usuários cai de novo, porque está mais cara a tarifa, e cai de novo a conta. Você tem um fator político, que tem as eleições, que obviamente tem um fator a considerar. A tarifa zero é uma política que dá apoio. A gente constata isso normalmente. Uma cidade que apoia, que implementa, ela não tira, mesmo quando muda de gestão. O índice de manutenção da política é acima de 90%. Isso é algo muito concreto. E você tem aí um terceiro fator que eu acho que é chave para a gente entender, que é o fator social de pressão nas ruas. Desde 2013 ficou mais caro o custo político de aumentar a tarifa. Tiago Brenan foi condenado por estupro pela 3ª vez. A pena é de 8 anos de prisão e ainda cabe recurso. Ele já soma 20 anos e 2 meses de prisão em regime fechado por outros crimes de agressão sexual. Desta vez, ele foi considerado culpado de estuprar uma massagista na mansão dele, num condomínio da cidade de Porto Feliz, no interior paulista. A Justiça de São Paulo determinou ainda que Brenan indenize a vítima em R$50 mil por danos morais. Ele é réu em outros processos e está preso preventivamente em São Paulo, aguardando novos julgamentos.
A polícia prendeu o homem suspeito de matar um galerista americano no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no apartamento da vítima, na zona sul da cidade. O cubano Alejandro Triana Treves, de 30 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele estava em um posto de gasolina da BR-050, que liga São Paulo a Brasília, e, segundo a polícia, tentava alcançar a fronteira com a Bolívia para fugir. Alejandro foi identificado por imagens de câmeras de segurança que mostram que ele rondou de carro a casa do americano Brent Sickman, na zona sul do Rio, por aproximadamente 14 horas. Um dos vídeos mostra o momento em que Brent entra em casa na tarde do último sábado. Já de noite, Alejandro circula a pé pelas ruas do bairro. Às 3h43, na madrugada de domingo, ele sai do carro e entra no imóvel. 14 minutos depois, deixa o local, retira das mãos um par de luvas e vai embora. Foi uma ação extremamente cruel desse marginal, premeditada, como já foi divulgado. Ele ficou mais de 12 horas esperando o melhor momento para entrar na casa na residência da vítima. Ele michou a porta, não houve arrombamento, entrou na residência, ficou por cerca de 15 minutos, efetuou 18 facadas, 18 perfurações. A vítima, o laudo cadavérico mostra que a vítima teve 18 perfurações no tórax e no rosto, na face, né? E ele subtraiu uma quantia entre 30 e 40 mil dólares, mais cerca de 30 mil reais, alguns outros objetos e algumas joias também da vítima. As investigações apontam que depois de matar Brent, Alejandro voltou para São Paulo e trocou de carro para fugir. Ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal, ele negou o crime. O cubano também levava 3 mil dólares, que, segundo a polícia, pertenciam à vítima. Brent, de 75 anos, tinha o costume de passar o final do ano e o carnaval no Rio de Janeiro. Dono de uma galeria de arte em Nova York, ele tinha amigos famosos, como a ex-primeira-dama americana Michelle Obama. Brent era separado de um outro homem, também cubano, que continua vivendo nos Estados Unidos. A polícia quer trazer o ex-marido da vítima ao Brasil para prestar depoimento. A principal linha de investigação ainda é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas o homicídio não está descartado. Agora, sabendo que o autor preso também é cubano, nós obtivemos a informação no sentido de que o preso também conhecia o ex-marido da vítima. Então já é uma nova etapa da investigação, essas informações estão surgindo agora. Em busca de mais provas, a polícia também vai cumprir um mandado de busca no endereço de Alejandro, em São Paulo. Nós não temos nem dúvidas que foi premeditado. O que surge a dúvida que será em breve esclarecida é se a finalidade do Alejandro foi roubar ou se teve alguma outra finalidade. Um estudo sobre mudanças climáticas divulgado pela ONU revela que até o fim deste século, o oceano pode invadir áreas de cidades costeiras. Santos, no litoral de São Paulo, já tenta mitigar os efeitos desse avanço do mar. Basta parar para observar a ponta da praia de Santos para ver o quanto o nível do mar já subiu ao longo dos anos. Pesquisas apontam que da década de 50 para cá, o mar já avançou pelo menos 20 centímetros sobre a cidade. Uma das principais causas é o aquecimento global. Uma delas é o derretimento das calotas polares, do gelo continental, que derrete, chega ao mar por rios, e você está adicionando um volume maior de água ao oceano e, portanto, o nível do mar vai subir. E a outra é que o aquecimento da atmosfera também aquece o oceano, Boa parte desse calor extra vai parar no oceano e aí, por expansão térmica, o oceano também aumenta a sua altura. Um estudo da ONU, a Organização das Nações Unidas, mostra que 5% da população que vive próxima ao mar deverá ser afetada até 2050. Pode até parecer pouco, mas na verdade é muito. Só para se ter uma ideia, a cidade de Santos conta hoje com mais de 400 mil habitantes, o que significa que quase 21 mil pessoas podem ter a sua residência tomada pela elevação do nível do mar. O trabalho do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas já indicava essa tendência em 2019. Quem mora na região diz sofrer com as ressacas que são cada vez mais frequentes. Já é uma realidade, água invadindo as garagens e tudo mais, É preocupante. Eu morava bem de frente, inclusive, e a gente ficava assustado, inclusive, com a ventania, Porque a água entrava praticamente dentro do apartamento.
A pesquisa da ONU alerta ainda que, se as emissões de poluentes continuarem no ritmo atual, até 2100, o mar deverá tomar conta de 10% das zonas costeiras. Para minimizar os impactos desse avanço, a Unicamp, em parceria com a Prefeitura de Santos, começou um projeto piloto para a mitigação e monitoramento dos efeitos erosivos. Aqui na Ponta da Praia, nós realizamos um estudo instalado em 2018, um projeto de geobags, que é uma estrutura que tem por objetivo conter a energia das ondas, que as ondas quebrem mais longe da calçada, mais longe da avenida, e também que retenha areia, preservando o perfil de praia. O projeto agora será ampliado em um novo contrato celebrado entre a Universidade e a Autoridade Portuária de Santos, que prevê, além do uso das geobags, estudos para o aprofundamento do canal de navegação da região portuária para 17 metros de profundidade. Se achar o SMCE que atenda tanto às necessidades do porto, para ele continuar operando e até crescer, quanto às necessidades do cientista em manter a sua orla bonita, balneável. E uma outra consequência das mudanças climáticas: mais de 1/3 das cidades brasileiras tem moradores em áreas de risco de desastres naturais. São quase 2.000 municípios, é mais que o dobro identificado há 12 anos. E sobre isso nós vamos conversar agora com a repórter Estela Freitas, que está em São Paulo e tem mais informações. A capital paulista faz parte dessa lista também, Estela? Boa noite para você. Oi, Gabi, uma boa noite a você, boa noite a todos. Sim, São Paulo faz parte dessa lista, das cidades que têm o maior número de moradores vivendo em áreas de risco de desastres, como enchentes, enxurradas e deslizamentos. Ao todo, são 1.942 cidades com parte da população vivendo nessas condições. Só para a gente ter uma ideia, em 2012 eram 821 municípios. Hoje, somando a quantidade de moradores em áreas de risco, são 8.900.000. Esses são dados de um estudo feito pela Casa Civil e pelo Ministério das Cidades referente ao ano de 2022. Nele, as cidades que têm uma maior concentração de pessoas suscetíveis a esses riscos são Salvador, com mais de 1.200.000 moradores vivendo em áreas vulneráveis, o que representa 50% da população. Depois vem São Paulo, com 674.000, Belo Horizonte, com quase 390.000, Jaboatão dos Guararapes, com 188.000 e Fortaleza com um pouco mais de 100.000. Esses números, eles devem direcionar os recursos do governo federal através do novo PAC, que pretende aí atender todas essas áreas de risco com o deslocamento de famílias e novas moradias. Também estão previstas obras de contenção de encostas e mitigação de inundações para que parte dessa população possa ficar onde está, sem a necessidade de deslocamento. E sobre os recursos, a verba prevista para essas ações nesse ano é de 6.400 mil reais, mas o montante pode chegar a quase 15 bilhões de reais até 2026, no final do mandato do governo Lula. Mauro, Gabi. Obrigado, Estela, pelas suas informações. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. A PF apura o possível envolvimento de Jordi com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Outras 9 pessoas também estão sendo investigadas. A gente conversa agora com a repórter Maria Ferreira, que está em Brasília, fala ao vivo aqui com a gente e traz as informações. Boa noite, Maria. Boa noite, Mauro, Gabi, boa noite a todos. Olha, de acordo com as investigações, existe um vínculo mais que político entre o deputado federal Carlos Jordi e um homem que é apontado como sendo um dos organizadores dos atos antidemocráticos, o Carlos Victor de Carvalho, mais conhecido como CVC. Ele foi preso em janeiro de 2023 e solto um mês depois. Em 2020, CVC concorreu ao cargo de vereador pelas eleições de Campos dos Goytacazes. Ele ficou na primeira suplência pelo Partido Republicanos e usou o nome de guerra de CVC da direita. Nós conversamos com alguns moradores de Campos dos Goytacazes e especula-se que, inclusive, CVC seja pré-candidato à Prefeitura de Campos. Só que depois dos atos antidemocráticos e também da prisão, ele se tornou um político
menos conhecido, de pouca relevância. Nós vamos ver na reportagem como foi essa 24ª fase da Operação Lesa Pátria. Os agentes da Polícia Federal chegaram ao gabinete de Carlos Jordi na Câmara dos Deputados por volta de 7 horas da manhã. Cerca de 2 horas depois, saíram com malotes. Na casa do parlamentar, no Rio de Janeiro, os policiais apreenderam uma arma, celular, computador e R$1.000 em espécie. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal investiga os bloqueios em estradas e os acampamentos montados em frente aos quartéis das Forças Armadas. Foram 10 mandados de busca e apreensão, 8 no Rio de Janeiro e 2 no Distrito Federal. Os alvos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Segundo a investigação, um dos alvos, Carlos Victor de Carvalho, tem forte ligação com Carlos Jordi. A Polícia Federal afirma que CVC, como é conhecido, é forte liderança nos grupos de extrema-direita em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ele também teria organizado atos em frente a quartéis e bloqueio em rodovias, além de administrar mais de 15 grupos de WhatsApp com temáticas de extrema-direita. Segundo os investigadores, há provas de que ele organizou diversos eventos antidemocráticos na cidade de Campos. Para os agentes, o vínculo entre o parlamentar e o apoiador pode não ser apenas para fins políticos partidários, mas também com a intenção de ordenar a prática de crimes contra o Estado de Direito. 2 dias depois do fim do segundo turno, em 1º de novembro de 2022, quando rodovias de todo o país estavam bloqueadas, Carlos Victor escreveu a seguinte mensagem para o parlamentar: "Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você me dá? Tem poder de parar tudo." Jordi responde: "Fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí?" E Carlos Victor diz: "Posso, irmão. Quando quiser, pode me ligar." Segundo a Polícia Federal, as suspeitas de participação de Carlos Jordi se sustentam ainda porque, no dia 17 de janeiro de 2023, quando Carlos Victor estava foragido, o deputado federal Carlos Jordi liga para a CVC. E como parlamentar, ao tomar conhecimento do destino do foragido, tinha o dever, como agente público, de comunicar imediatamente à polícia. Carlos Jordi nega as acusações. Eu não tenho nada que possa me incriminar com relação ao 8 de janeiro. Nada. Nunca falei para ninguém ir para frente de quartel-general. Não tem uma mensagem minha nesse sentido. O deputado federal Carlos Jordi é do PL do Rio de Janeiro, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonarista assumido, Jordi é líder da oposição na Câmara. Agora está como pré-candidato à Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro. Em 2022, foi reeleito para a Câmara Federal. Nas redes sociais, compartilha postagens contra o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Em 2021, o deputado xingou o ministro Alexandre de Moraes quando o magistrado determinou a prisão do ex-deputado Daniel Silveira. A Controladoria-Geral da União concluiu as investigações sobre a vacinação do ex-presidente Bolsonaro. Por isso, a gente volta a Brasília agora para conversar com o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Boa noite, Gabi e Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o relatório da Controladoria-Geral da União apontou que houve sim adulteração no cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele nunca se vacinou contra a Covid-19, mesmo o sistema do Ministério da Saúde apontando o contrário. Para chegar a essa conclusão, os técnicos da Controladoria, eles analisaram esse próprio sistema e também ouviram os funcionários da Unidade Básica de Saúde, onde supostamente Bolsonaro teria ido para se vacinar. Esses funcionários disseram à Controladoria-Geral da União que Bolsonaro nunca esteve nessa UBS e que, portanto, nunca aplicaram uma dose de imunizantes contra a Covid no ex-presidente. Ainda assim, os técnicos da CGU, eles analisaram a agenda de voos do avião presidencial da Força Aérea Brasileira e constataram que Bolsonaro viajou de São Paulo para Brasília
um dia antes da suposta data onde ele teria se vacinado contra a doença. Ou seja, ali na data onde ele teria se vacinado contra a Covid, Bolsonaro não estava em São Paulo, estava em Brasília. O ex-presidente ainda não se posicionou sobre o assunto, mas ele segue sendo investigado pela Polícia Federal por esse esquema de adulteração de vacina. Ele teria se vacinado, de acordo com esses dados falsos, contra a Covid, e não só ele, também a filha e pessoas ligadas a ele. O cabeça, segundo as investigações, é o tenente-coronel Mauro Cid, que também está sendo investigado. Volto com vocês. Obrigado, Igor. E agora há pouco, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou numa rede social que a Polícia Federal prendeu em Tabatinga, no Amazonas, mais um suspeito de envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. O preso, segundo a Polícia Federal, é informante e aliado de Colômbia, o mandante dos homicídios que está preso em Manaus. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos em junho de 2022 em viagem pelo Vale do Javari, no oeste do Amazonas. Segundo investigações, o crime foi cometido porque Bruno combatia ações ilegais como pesca, garimpo e tráfico de drogas em território indígena. A Polícia Civil fez uma das maiores operações contra crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro. Criminosos falsificavam boletos de prefeituras e desviavam dinheiro público em vários estados. O prejuízo foi de 21 milhões de reais. De acordo com as investigações, o principal suspeito é o secretário de Finanças da Prefeitura de Acorizal, no interior de Mato Grosso. Arcílio Jesus da Cruz foi preso temporariamente porque faria parte de uma organização criminosa que fraudava guias de pagamento. O filho do secretário também foi detido. Segundo a polícia, a organização era dividida em grupos. Uma parte trabalhava dentro das prefeituras e enviava boletos que deveriam ser pagos para empresas terceirizadas aos demais integrantes do esquema. Eles adulteravam o código de barras com valores menores. Aí, no ato do pagamento, em vez de pagar o valor contratado das empresas, as prefeituras pagavam valores mais baixos. E o que sobrava ficava com os criminosos. Então as guias de 5 milhões de reais acabavam sendo pagas com 30 centavos. Foi também descoberto que houve a participação de ao menos 5 prefeituras espalhadas em 5 unidades federativas diferentes. 10 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, em São Paulo, Mato Grosso e outros 7 estados. As investigações apontam que a fraude foi aplicada em janeiro do ano passado. Em 24 dias, os criminosos desviaram cerca de 21 milhões de reais. Durante a investigação, ficou evidenciado que os criminosos gastaram grande parte desse dinheiro subtraído do banco com festas, bens de luxo, como carros, e eles têm esse costume de esbanjar e não faz questão de esconder de ninguém. A gente tentou contato com a defesa de Arcílio Jesus da Cruz, mas não obtivemos retorno. No Rio Grande do Sul, moradores ainda sentem os impactos causados pelos estragos das chuvas dos últimos dias. Na capital gaúcha, o dia foi marcado por limpeza. Equipes da prefeitura visitaram as ruas mais afetadas. Postes e mais de 150 árvores que caíram durante as chuvas bloquearam o trânsito. O temporal atingiu o estado na última terça. Ventos acima dos 90 km por hora foram registrados. A região metropolitana de Porto Alegre foi a mais afetada e também sofreu com alagamentos. Segundo a Defesa Civil do Estado, 49 municípios relataram danos causados pelas chuvas. Um homem morreu ao tentar se abrigar em uma marquise. 12 pessoas ficaram feridas. 4.840 desabrigados. Mais de 1 milhão de imóveis estavam sem energia e abastecimento de água. De acordo com as companhias de energia, cerca de 415 mil pessoas ainda estão sem luz. As empresas responsáveis informaram aos consumidores que os serviços devem ser normalizados entre a noite de hoje e o próximo sábado. E Belo Horizonte também teve temporal que derrubou árvores, inundou ruas e destelhou casas. A linha férrea do metrô pegou fogo depois de ser atingida por um raio.
O maior volume de chuva foi registrado na região da Pampulha, 81 milímetros em apenas 2 horas, 25% do esperado para todo o mês de janeiro. As ruas ficaram cobertas pela água. O temporal veio acompanhado de muito vento. Marcelo estava na cozinha preparando uma refeição quando parte do telhado da casa dele foi arrancada. O armário, o fogão, a geladeira estava aí também. Meus mantimentos. Jogar tudo fora. Nesta rua, uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro. Um poste teve os fios arrancados. A casa em frente também foi atingida. Ninguém se feriu. Os moradores só conseguiram sair do imóvel hoje cedo, depois que a árvore foi cortada. Meu todo caiu, um pedaço da minha teia foi embora, caiu em cima da minha área, estou sem luz. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 6 da tarde até a meia-noite de quarta-feira, a capital mineira foi atingida por 996 raios. Na linha férrea do metrô, na altura da estação Carlos Prates, um morador filmou a fiação em chamas depois de ser atingida por uma descarga elétrica. Passageiros ficaram presos nos vagões por mais de 1 hora. O Serviço de Meteorologia alerta para a possibilidade de novos temporais em BH nos próximos dias. Todo ano a mesma tristeza. Choveu, dá enchente. Aí todo mundo perde os negócios, né? Perde móvel, fica nervoso, né? Prejuízo. Bom, agora quem nos atualiza sobre a previsão do tempo é a Valéria Luizetti. Boa noite, Valéria. Conta pra gente. A chuva continua atingindo amanhã grande parte do Brasil. Qual que é a previsão? Boa noite. Pois é, boa noite, Gabi, Mauro e a todos que assistem ao Rede TV News. Cenas muito tristes que nós acabamos de ver. E agora no nosso mapa nós podemos ver que amanhã o dia deve ser sim de bastante chuva em grande parte do país, principalmente na região sudeste, entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Isso por conta de uma frente fria que deve passar pela região, consequência de um ciclone que se formou na região litorânea ali do Rio Grande do Sul ao longo dessa semana. Também a previsão de grande volume de chuvas no norte e no centro-oeste. Já no Nordeste, o dia deve ficar nublado, mas estável. Falando das temperaturas para amanhã, as mínimas devem ficar em torno dos 20 graus e as máximas devem passar os 31 graus na maior parte dos estados, como vocês podem acompanhar aqui no mapa. Falando agora especificamente da região sudeste, amanhã máxima de 39 graus no Rio de Janeiro, 35 em Vitória e 33 em Belo Horizonte. Já em São Paulo, amanhã máxima de 31 graus, 28 no sábado e 25 no domingo. Como vocês podem ver, as temperaturas caindo por conta dessa frente fria que eu mencionei anteriormente e também a previsão de fortes pancadas de chuva amanhã e sábado. Então, sempre relembrando aí os alertas que são dados pela Defesa Civil em caso de fortes pancadas de chuva, ficarem alertas para pontos de alagamento, enxurrada, evitar passar por eles. Mauro e Gabi. Obrigado, Valéria. Para variar, chega frente fria São Paulo bem no fim de semana. É uma tradição frente fria paulista. E chuva. Isso, bem no fim de semana. Obrigado, Gostei Valéria. disso, não é? A série Caminhos do Desenvolvimento fala hoje de um dos maiores gargalos da infraestrutura do Brasil, o Serviço de Saúde Pública. O governo federal planeja investir mais de 30 bilhões de reais até 2026 para ampliar tanto o atendimento à população como a produção de remédios e vacinas no país. Desenvolver a ciência e dar um grito de independência. Hoje, o Brasil importa a maioria dos remédios que consome e dos insumos estratégicos para a produção de medicamentos, mas quer mudar esse cenário. E, para isso, vai usar recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse projeto é do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, Fiocruz, no Rio de Janeiro. A obra vai receber 2 bilhões de reais. Quando ficar pronta, a fábrica vai produzir vacinas e componentes biológicos para medicamentos de alto custo, barateando o tratamento de alguns tipos de câncer e de doenças autoimunes. Haverá investimentos em laboratórios de saúde pública para fazer diagnósticos de doenças, em centros de sequenciamento genético e na construção do primeiro laboratório de segurança máxima da América do Sul.
Com isso, o país estará mais preparado para lidar com doenças contagiosas, inclusive uma nova pandemia, sem depender da indústria estrangeira. Quando a gente investe em tecnologia brasileira, o desenvolvimento em solo brasileiro, seja ele pela ciência e tecnologia brasileira, ou a partir da importação e transferência dessa tecnologia para a produção do Brasil, a gente começa a reduzir esse déficit da balança comercial, a gente começa a salvar o dinheiro para ficar em solo brasileiro, ou seja, desenvolvendo as indústrias no Brasil, desenvolvendo a ciência no Brasil e promovendo uma saúde mais digna. Também estão previstos investimentos de quase 900 milhões de reais do novo PAC na empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras, em Pernambuco. A fábrica está em construção há 13 anos. O objetivo é produzir derivados do plasma do sangue importantes para o tratamento da hemofilia e de doenças infecciosas e autoimunes. Mas nada disso adianta sem o atendimento às pessoas, aos pacientes, um dos principais gargalos do Sistema Único de Saúde. Hoje, o SUS atende, em média, 120 milhões de brasileiros. Demanda alta demais para os equipamentos disponíveis. No Distrito Federal, por exemplo, são 175 unidades básicas de saúde para atender uma população de quase 3 milhões de pessoas. A Adriana levou a filha pequena numa UBS, mas voltou para casa sem ser atendida. Eu me sinto impotente, né? A gente não sabe o que está acontecendo, principalmente quando é um filho da gente. A gente tem lugar, tem posto que nem atende. Lá onde eu moro mesmo é complicado. Com o novo PAC, o governo pretende aplicar mais de 7 bilhões de reais na construção ou conclusão de 3.600 UBSs. A expectativa é que 13 milhões de brasileiros tenham mais acesso à saúde. Uma boa notícia e quero que tenha mais médico, porque você sabe que a população não tem dinheiro para pagar médico particular. Eu mesmo estou pagando médico particular, tirando da minha aposentadoria, para mim fazer meu tratamento. Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde, as novas unidades vão ter serviços especializados, como fonoaudiologia e terapia ocupacional. Nós estamos ampliando a capacidade de que aquela equipe que antes era composta somente pelo médico, pela equipe de enfermagem, pelos agentes e pela equipe de saúde bucal, também poder contar com outras profissões para um acesso no próprio bairro, para um acesso no próprio município, sem depender de um deslocamento para outros municípios ou para territórios distantes. Dos mais de 30 bilhões de reais que o novo PAC vai encaminhar à saúde, também haverá recursos para 60 novas maternidades, expansão da rede de atendimento a pessoas com deficiência, construção de 200 centros de atenção psicossocial e de 90 policlínicas, e para que o serviço do SAMU opere em todo o Brasil. Afinal, saúde é emergência e ninguém mais quer esperar. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, rebateu o relatório do Tribunal de Contas da União, que chamou de receita superestimada a projeção orçamentária para esse ano. De acordo com o documento, há dúvidas sobre a real capacidade arrecadatória do governo federal em 2024. O tribunal analisou as previsões de gastos e de receitas e apontou que existe a possibilidade de um prejuízo de 55 bilhões de reais. A previsão é contrária aos planos do governo de zerar a dívida pública. A ministra do Planejamento rebateu o relatório e disse que a meta fiscal pode ser cumprida. O Ministério do Orçamento checou uma a uma das receitas apresentadas pelo Ministério da Fazenda e vimos que era plausível e, portanto, colocamos no orçamento. Segundo a ministra, a equipe econômica vai analisar o relatório e o governo pode alterar trechos do orçamento de 2024 aprovados pelo Congresso para evitar perdas. Nós ainda não fechamos para balanço, nós estamos ainda discutindo e analisando vetos. Nós temos o prazo até o dia 22 de janeiro para encaminhar possível veto à LOA, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. O Bolsa Família de Janeiro começou a ser pago hoje para os beneficiários com NIS, número de inscrição social, final 1.
A exceção é para os moradores dos 197 municípios de vários estados que estão em situação de emergência ou calamidade pública. Nestes casos, as famílias vão receber o benefício a partir de hoje, independente da numeração do NIS, incluindo os auxílios adicionais para as famílias com crianças, por exemplo. O valor médio é de R$ 685. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que pouco mais de 21 milhões de beneficiários vão ser atendidos e que o valor investido será de mais de 14 bilhões de reais. O governo federal começou a distribuir absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social e para estudantes de baixa renda. O item de higiene pode ser retirado em 31 mil farmácias credenciadas. No Brasil, 1 a cada 4 estudantes falta à escola no período menstrual. 4 milhões sofrem com privação de higiene no ambiente escolar. Então, quando uma pessoa que menstrua, ela não tem acesso ao produto adequado para conter o seu sangue menstrual, ela lança a mão de medidas alternativas. E dentro dessas medidas alternativas, nós temos o uso de jornal, o uso de papel higiênico, miolo de pão, panos velhos. Então, são medidas que não são esperadas e não são adequadas considerando a saúde menstrual. Para combater as desigualdades causadas pela pobreza menstrual, o Ministério da Saúde vai disponibilizar absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social. 24 milhões de mulheres serão beneficiadas em todo o país. É uma coisa muito íntima. Então, para nós mulheres que temos as condições de poder comprar, é mais fácil. Para elas, não, já são um pouco mais difícil. Então, acho muito interessante isso. Esse programa que vocês estão fazendo, acho muito interessante. Vai ajudar bastante mulheres que realmente precisam. Para receber o item de higiene, a mulher precisa ter entre 10 e 49 anos e estar inscrita no Cadastro Único. Quem se encaixa nesses critérios precisa apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital nas mais de 30 mil farmácias credenciadas para receber o produto. O programa Farmácia Popular está presente em mais de 4.500 municípios do país. O benefício é destinado a estudantes da rede pública de baixa renda, pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade extrema e a população carcerária. A pessoa que menstrua e que não tem condições adequadas para conter o seu sangue menstrual, ela passa por estigma, por preconceito, por perdas de oportunidades relacionadas ao estudo, ao emprego, à cultura, ao convívio social. O Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual também oferece formação voltada à sociedade e aos agentes públicos. O enfrentamento da pobreza menstrual envolve outras medidas, que vão além da distribuição dos absorventes. É preciso investir em educação sobre a saúde menstrual, é preciso investir em infraestrutura de saneamento básico, de água encanada, de banheiros seguros. No entanto, ter essa primeira medida, esse primeiro passo, já é um avanço. Com certeza. E olha, a Justiça de São Paulo obrigou a Prefeitura a voltar com o serviço de aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista. O juiz determinou que o serviço seja reativado e que todas as pacientes que tiveram procedimento cancelado sejam atendidas. Foi dado um prazo aí de 10 dias sob multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento da decisão. Segundo a Prefeitura, o procedimento foi suspenso em dezembro do ano passado para reorganização da rede hospitalar e realização de cirurgias. A legislação brasileira autoriza o aborto em casos de gravidez por estupro, anencefalia do feto ou risco à vida da gestante. Em viagem ao Nordeste, o presidente Lula anunciou investimentos no maior porto da região. A retomada das obras deve gerar 30 mil postos de trabalho até 2028. O presidente chegou ao Recife por volta das 2 da tarde, acompanhado do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, além de representantes da Casa Civil e do Ministério Minas de Energia. Em seu primeiro compromisso em Pernambuco, onde anunciou investimentos para a refinaria Abreu e Lima, que faz parte do Complexo Industrial Portuário de Suape, o maior do Nordeste. As obras no local estavam paralisadas desde 2015. Esse dia, ele é muito importante.
ele é muito importante para o Brasil, ele é muito importante para a Petrobras, ele é muito importante para Pernambuco, ele é muito importante para o povo trabalhador brasileiro, ele é muito importante pessoalmente para mim. A Petrobras informou que até 2028 vai investir 17 bilhões de dólares, cerca de 84 bilhões de reais, em projetos de refino, transporte e comercialização para ampliar a capacidade de produção de diesel. Segundo o presidente da estatal, os investimentos no parque industrial vão garantir um aumento de 40% na produção do combustível nos próximos anos. A retomada das obras deve gerar 30 mil postos de trabalho nos próximos 4 anos. A expansão está inserida no novo Programa de Aceleração ao Crescimento, o PAC, e no Plano de Negócios da Petrobras. Pela manhã, o presidente esteve em Salvador, onde participou do ato de implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Nós vamos fazer esse país voltar a crescer, vamos fazer esse país gerar emprego, vamos aumentar o salário mínimo, vamos melhorar a educação fundamental, vamos inaugurar, vamos melhorar o ensino médio, vamos fazer mais universidade e vamos fazer mais 100 institutos federais nesse país. Lula continua em Pernambuco, onde deve assinar amanhã o termo de compromisso para a construção da Escola de Sargentos do Exército e comparecer à troca do Comando Militar do Nordeste. À tarde, viaja para Fortaleza para o lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica do Ceará. O Rede TV News fica por aqui, mas a gente está de volta amanhã. Isso mesmo. Boa noite e até lá. Tchau, tchau.